Olá, gente linda! Estamos aqui hoje para mais um programa Artesanato e Renda, para você que ama fazer artesanato, para você que faz por terapia, por hobby, mas também você que quer gerar renda ou tem um negócio no ramo de artesanato. E hoje, inclusive falando em negócio, eu vou trazer aqui algumas dicas para você precificar o seu artesanato, independente aí da técnica que você faça. Mas antes nós vamos bater um papo, hoje tem história, hoje nós vamos prosear um pouquinho com a Giovana. Vem aqui, Gi. Bem-vinda. Bem-vinda ao nosso programa. Contei para vocês, né? Pode sentar, Gi. Pode sentar. Que nós vamos sempre colocar histórias que vocês enviarem para a gente. Depois nós vamos colocar aqui para vocês, ó, o número do WhatsApp deve estar aparecendo aí para você mandar a sua história, para inspirar outras pessoas com o artesanato, seja aí fazendo renda como a Gi, né, Gi? Ou como terapia. Vamos lá, Gi, eu costumo dizer que as nossas histórias, elas sempre se encontram, né? Sim. Somos diferentes, então queria que você se apresentasse e nós vamos descobrir aí se a história da Gi se conecta com a sua, se conecta com a minha. Com a sua, acho que conecta. É? Eu creio que sim. E com mais gente, né? Se apresenta um pouquinho, conta hoje o que você faz. Sou Giovana Biondi Salgado, sou de Sumaré, só não moro em Sumaré. Tá? Eu sou artesã na área do bordado livre, do bordado clássico, do bordado húngaro e várias técnicas. Então, hoje, no momento, agora, isso está funcionando como terapia. Comecei na pandemia, na verdade, pegando para ocupar o tempo, não podendo sair, mas eu mexo com artesanato desde pequena. Sou mãe que bordava, fazia tricô muito bem, tias tricoteiras, crocheteiras, né? Então, vai dando muito exemplo para a gente. Tentei passar isso para frente, em casa não deu muito certo. Né? Não é a praia, né? Saiu um bastidorzinho bordado. Mas você bonitinho. dá aula, né, Gi? Eu dou aula de bordado em Americana, no Cuca, tá para começar, então depende de projeto novo. Em Nova Odessa, na Igreja do Marajoara, que a gente começa em março, e dou aula particular também, né? Eu tenho várias alunas de todo o campo, tratando depressão. A gente tem um pouco de tudo. Uhum. Aqui em Sumaré já dei aula para criança de 4 anos. Olha só. Né? Atingiu o objetivo da mãe, né? Porque é uma criança de 4 anos. Então, atingiu o objetivo da mãe, que era bordar o ponto cruz, o nome da filha. Bordou no papel, mas bordou. Né? Então, saiu feliz. Que legal. Gi, me conta o seguinte. Em que momento que você... Eu sei que você participa, né, das feiras também, dando aulas. Em que momento que você entendeu que o artesanato poderia ser também uma fonte de renda? E como que foi essa virada de mentalidade? Então, na verdade, eu comecei com uma feira lá em Americana, no Cuca, né? Do nada, assim, vou e fui. Aí, a Nanda começou a fazer as feiras. Comecei dando oficina no primeiro ano, acho que foi em 1 ano, né? Começamos com oficina, só de bordado, nenhuma em Nova Odessa. Eu fiz feira com a Nanda, só de oficina. Aí, onde ela vai, quase em todas eu estou. Não é em todas, né? Que eu não fui para Valinhos, mas quase em todas. Porque eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar. Então, aí é um jeito de apresentar meu trabalho para mais gente. O vender ou não faz parte do momento. Às vezes a gente consegue convencer, né, a pessoa de comprar. Mas pode não comprar aquilo que eu tenho, mas sai a encomenda,
Assim como eu tive da Nanda. Não tinha o que ela queria, a cor que ela queria, mas saiu a cor que ela quer e está pronta. E assim, Gi, mesmo você não tendo, né, o artesanato aí, você não escolheu ter como sua fonte principal de renda, mas gera uma renda extra, né? O que você diria para quem está nesse momento? Começar por onde? O que eu indico, na verdade, primeiro, tentar procurar alguma área que eu acho que é difícil não gostar de nada, né? Então, com bordado, com a pintura dos livros de mandala, né? Qualquer coisa que a mandala a gente borda, né? Faz o crochê. Então, procurar fazer alguma coisa, porque às vezes, principalmente, eu falo, eu tenho minha casa de manhã, tarde e noite, não peça nem para eu lavar um copo, porque eu não vou lavar. Eu estou ali sentada, né, bordando para feira, fazendo encomenda. Então, a gente tem que ir, eu estou com medo? Fui com medo, sim. Né? Ai, será que eu vou vender ou não vou? Aí eu relaxei. Sim. Aí foi num dia, não vendeu nada. Aí no domingo foi. Quer dizer, se eu não volto no domingo, porque tem muita mentalidade assim, né? Não vende hoje, amanhã eu não vou voltar. Não é por aí. A gente tem que insistir. Se não vende agora, você está conhecida. Tem dia que eu não vendi nada, mas eu tive 2 alunos para bordado particular. Quer dizer, foi melhor do que eu vender na feira, porque eu estou mantendo o aluno. Eu costumo dizer que o resultado, né, muitas vezes, de uma feira, de uma divulgação que você faz, ele nem sempre é ali, né, aquela venda direta. Mas você precisa medir justamente isso que a Gi falou, né? Quais clientes se tornaram meus clientes porque eu estava ali? E eu costumo dizer que o nosso papel é justamente estar disponível para o cliente. Se colocar no radar dele. Sim. Né? Tanto é que uma das feiras da Nanda em Americana, eu não pude, porque já tinha um compromisso antecipado. A senhora foi, tinha uma outra amiga de bordado. No mês seguinte, a senhora voltou. Ela voltou para me procurar. Se torna ali um ponto de venda, né? Ela voltou para me procurar. Então, é gostoso, eu gosto, né? Não gosto de falar. Né? Eu gosto de conversar bastante, conhecer pessoas. Acaba sendo... É uma família que a gente cria. Né? É uma família que a gente cria que é muito gostoso. E isso que você comentou, né, sobre olhar para aquilo que você gosta, tentar identificar, né, em qual técnica você se dá melhor, é essencial para que você persista. Sim. Porque não dá para a gente começar e desistir e querer resultado. Não. Né? As coisas não acontecem assim. E outra, eu costumo dizer que se for para a gente fazer artesanato com o fim de gerar renda e não gostar do que faz, a gente pode então trabalhar com qualquer outra coisa. Porque na verdade, a primeira pergunta que eu faço é: eu compraria isso? Quer dizer, se eu gosto do que eu faço, muita gente vai gostar. Pode não gostar naquela vez que ela passa, às vezes está até sem dinheiro para comprar. Sim. Mas ela volta, porque ela gostou. Isso, né? Isso é muito bacana que você falou. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente cai naquela falácia do marketing que diz assim: define o seu público, e aí a pessoa acha que ela tem que entender o que o público pensa e se moldar ao público. E eu costumo dizer que é exatamente o contrário. É fazer exatamente o que a Giovana falou, né? O que eu compraria? O que eu gosto e sei fazer? E a partir daí, certamente, aquela pessoa... Você Sim. vai encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você. Que valorizam. E você vai formar o seu público Sim. a partir daí. Porque imagina a gente se moldar a um público
hipotético, né? Que está ali na nossa cabeça, mas a gente nunca tem controle do que está fora. Se você me perguntar qual é o meu nicho, bordado. Porque eu tenho vários tipos de bordado, né? Fiz uma toalhinha de lavabo, eu falei, ai meu santo, vou arriscar minha vida. Arrisquei certo, né? Que a pessoa comprou e eu tenho mais 2 para bordar. Ela vai vir aqui, viu, gente? Um outro dia Eu para ensinar vocês a bordar. Com certeza eu venho. Né, Gi? Ou um bordadinho simples, rápido, né? Que tem que começar a acabar. Sim. Tem que começar a acabar. E no programa o jogo é rápido, né? Então, mas é coisinha simples, mas me procurando aprende coisas difíceis também. Mais bonita. Né? Gi, e para a gente terminar aqui, né, esse nosso papo, o que você diria para quem está em casa achando que não tem jeito para o artesanato? Como é que começa? Gente, como começa? Tem jeito sim, porque eu peguei uma senhora idosa. Eu sou meio anti-passar vídeo para aluno, porque isso pode replicar. Eu não acho coerente com quem está deixando um tempo dentro da casa dele para ir ali. A senhora de 70 e poucos anos fez, gente, não é possível. Sou professora de vocação, essa mulher não está aprendendo. Aí que eu fui, então a senhora não vai fazer com a linha de meada, a senhora vai fazer com a linha de novelo, porque acaba rápido, que esse era o foco dela, ver resultado. E comecei a fazer vídeo, a filha começou a pôr o vídeo para ela em casa. Saiu. No final do ano passado, retrasado, em novembro, ela saiu com todos os projetos prontos igual às demais. Olha só. Igualzinho às demais. Então, isso até me arrepia. Né? Foi gratificante. Então, dá certo, sim. E o negócio dela era só crochê. Basta querer. Foi um desafio para ela e para mim. Veja só, né? Você trouxe aqui a criança de 4 anos conseguiu e a senhora de 70 e poucos anos também. Também. Então, eu acho que essa é a mensagem desse papo, né? Essa coisa de que não tenho jeito para o artesanato. E é tão bom, né? Para ansiedade. Sim, para tudo. Às vezes está num estado depressivo ou até um pensamento acelerado. Sim. Hoje a gente vive, né? Não tem como, né? Num mundo, né, tão acelerado. Sim. E eu falo que a melhor forma da gente, às vezes, praticar a presença, estar no agora, é justamente você estar ali fazendo um trabalho manual, porque você foca. Até para insônia, gente. Às vezes eu faço isso, Gi. Se eu tô com insônia, eu pego o meu crochê, que agora eu tô mais no crochê, o sono vem rapidinho. Vem, né? A gente acalma, vem o sono. Nossa, eu fico... às vezes, se eu não tiver com a minha garrafa de água do lado, nem água eu tomo. Não levanto nem para tomar água. Ela tem que estar ali. Porque eu não levanto. Não levanto. Para produzir. Por isso que produz muitas coisas. A gente tem que fazer, né? Adorei nosso papo. Eu também. Muito obrigada por você ter vindo, estar aqui com a gente. Volte sempre. É só chamar que eu venho. E aí, como que as pessoas te encontram? Então, meu arroba é gibionde.art. Vai estar aqui para vocês, ó. Ou um dia sim, um dia não, a gente começa a postar as coisas. Depende da produção, né? Que a gente vai fazendo, às vezes sai alguma coisinha. Então, como tem muita coisa diferente, então a gente tem que ir devagar para não cansar o pessoal de ver, né? Tem isso também. Agora já vai estar com postagem nova. Legal. Vai estar com postagem nova. Então sigam a Gi lá no Instagram e acompanhem o trabalho lindo que ela faz. Para vários públicos você tem, né, Gi? Tem de todo jeito. Camiseta. Camiseta, toalha de lavabo, toalha de rosto, toalha de banho, caminho de mesa. Bordado toalha, tem limite, toalha né? Fralda para bebê, vai ter toalha fralda para idoso, né? Porque idoso machuca a pele de monte, né? Olha e para as pessoas de cabelo comprido, né? Que a toalha fralda não amassa o cabelo. Gente, então, saíram com essa dica aí vai também. ter, inclusive, o pano de prato de fralda. Também vai ter. Porque ele seca rápido. Né? Seca rápido. Obrigada, não precisa querida. passar.
Adorei. Obrigada. Até. Que delícia, gente. Depois desse papo, então, com a Giovana, vamos aqui para o nosso passo a passo de hoje. Hoje eu trouxe aqui para vocês, olha, um bracelete em crochê. Olha que lindo esse aqui, ó. Você pode fazer de diversos tamanhos. Olha, eu trouxe esse aqui mais fininho para quem não gosta de algo muito volumoso. Eu sou dessas que uso de tudo. Então, ó, olha como fica, ó. Lindo. Esse aqui foi feito num fio de malha, tá? Que é onde eu vou ensinar aqui o passo a passo para vocês. Mas dá para fazer no fio de poliéster, tá? Não é o fio náutico. Muita gente confunde, inclusive, nas lojas de armarinho. A gente quer um fio de poliéster. Eu fiz essa no poliéster, essa aqui também no poliéster, ambas de 5 milímetros, tá? Olha, esse tipo de fio aqui, ó. E aí, às vezes, a pessoa quer vender o náutico pra gente. O náutico, ele é de poliuretano, é aquele mais rígido. E não é legal para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, você consegue fazer barbante de algodão? Consegue, mas ele vai desfiar com o tempo. Como é algo que a gente usa muito, eu recomendo que vocês façam nesse fio, tá? De poliéster. E 5 milímetros, mas você pode fazer no de 3 milímetros também. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. Aqui, eu gosto de dar uma esticada. Essa agulha, ó, estou usando a agulha de 5, mas como que você testa? Você testa assim, para saber se a agulha está adequada para o fio que você quer utilizar. Estou explicando isso porque, de repente, você tem um outro fio aí, e aí, como eu sei, né, qual agulha eu vou usar? Então, para você ter ideia, ó, nesse aqui eu usei a de 5, esse aqui eu usei a de 4,5, e nesse pretinho menorzinho, olha, a de 4. Então, ele precisa enganchar aqui, mas percebe que fica menorzinho, ó, o ponto, por conta do tamanho da agulha, tá? Não tenham medo, façam testes, e aí você vai poder aí fazer essa escolha. Vamos lá, então. Aqui, ó, nozinho inicial, comum, faz o giro com o fio e puxa. E aí, aqui, eu fiz 32 correntinhas, mas você pode medir no seu braço, porque eu tenho um braço fino, ó, mas você vai ver aí o que é que está adequado para o teu braço, tá? Então, 32, 35 correntinhas, eu acredito que seja um número bom. E tentar fazer essas correntinhas folgadinhas aqui, ó, tá? Para ele não ficar tão apertado. Aqui, eu vou fechar já, porque eu vou fazer uma amostrinha, tá? Por conta do nosso tempo. Mas você vai fazer aqui as 32 a 35 correntinhas, e aí você fecha, ó, virou aqui, né? Fecha assim, ó, circular, pegando nessa alcinha de cima, tá? Não é no meio, é na alcinha de cima. A gente vai fazer aqui o ponto baixíssimo, que é o quê? Pegou o fio, puxou, tirou um, puxou, tirou 2. Tá pequenininho porque é só uma amostrinha. Mas aqui você já vai conseguir colocar no seu pulso no punho aqui para medir, tá? Feito isso, sempre pegando na alcinha aqui de cima, ó. Uma só. Tá vendo? Ela tem duas. Você não vai pegar duas, vai pegar só na de cima, a volta toda. Às vezes enrosca, é só a gente organizar. E puxar.
Só baixíssimo, não tem laçada. Colocou a agulha, pega o fio lá atrás, puxa aqui e puxa no segundo. Assim por diante, tá? Alcinha de cima, puxa o fio, esse é o ponto baixíssimo. E nós vamos fazendo isso de forma contínua, seguida, sem fechamento da carreira, tá? Conforme você for tecendo, você vai percebendo que o trabalho ele vai fechando. Olha aqui ele querendo fechar. Essa aqui, por exemplo, ó, que eu já trouxe adiantada, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou na 7ª carreira. E olha o que vai acontecendo. Ele naturalmente vai formando a pulseira. Então, se você for continuar aqui, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer o fechamento e o acabamento, tá? Então, a alcinha aqui e puxa. E assim por diante. Não precisa fechar a carreira, é só continuar, sem parar. Tem trabalhos que a gente faz uma carreira, fecha, começa outra, esse aqui não. Quando você chegar nessa pontinha que foi onde você começou, nessa linha aqui, ó, você sabe que finalizou o trabalho. Eu vou continuar aqui só para... Eu quero mostrar para vocês o arremate, tá bom? Vou fazer mais rapidinho aqui porque o tempo é curto, mas não tem segredo. Tem gente que depois fecha, emenda aqui uma ponta com a outra, mas eu acho que não é necessário. Chegando aqui, ó, vou já emendar por conta do nosso tempo, mas chegando nessa direção, o que que você tem que contar? Quantas correntes, quantas carreiras eu tenho aqui e quantas carreiras eu tenho aqui no começo. E colocar o mesmo número de carreiras, tá bom? E a gente finaliza simplesmente puxando aqui, ó. Puxa, corta o fio. Corta aqui, ó. Puxa. E a gente vai usar essa agulha de tapeceiro, ó, para poder esconder esses fios. Passa aqui, ó, por dentro. Esconde o fio. Esse fio, ele desfia facilmente. Depois eu vou mostrar para vocês. É importante usar ou um isqueirinho ou uma cola para você não perder o trabalho. Aqui deu essa diferencinha. Vai dar uma diferencinha porque eu não concluí a carreira por conta do nosso tempo. Mas é só você puxar, ó, esconder bem. Eu não vou esconder tudo aqui, mas quando você esconder uma boa parte, aqui também já estaria suficiente. Corta, puxa. Deixa eu pegar meu isqueiro aqui. E aí, ó, uma dica importante. Quando for queimar, queimar com a chama azul, aqui da base, ó. E aí você pode ou com o isqueiro, ou com o dedo mesmo. Você queima a pontinha e aí ele não desfia mais. Faz a mesma coisa aqui, esconde o fio, queima a pontinha.
E ele vai ficar assim, ó. Essa ficou menorzinha, né? Essa aqui um fio maior e eu coloquei mais pontos. Ela ficou um pouco maior. Mas aqui, ó, dá para eu usar tranquilamente, ó. E aí você pode fazer várias cores, né? Da forma que você gostar. Essa aqui também, ó. Pode usar uma só, pode fazer num fio metalizado que fica lindo, colorido, está super em alta, já vi aí várias blogueiras famosas utilizando. E é isso, gente. Me conta aqui se você gostou. E olha só, eu quero te convidar também para acompanhar toda a programação aqui da Web TVO. Não tem só o artesanato e renda, não. Tem um programa também às quartas-feiras, às 9 da noite, com duas Fernandas também, o De Frente com Elas. É um programa voltado aí para as mulheres, muito bacana, tá convidado. Antes do artesanato e renda, na quinta-feira também tem o Estação da Música. Então, se você gosta de música, principalmente aí a música sertaneja, não é mesmo, produção? É mais ligado à música sertaneja, não é? Então, convidados para conhecer também. E claro, né? Se você está gostando aqui do nosso programa, curte, compartilha, convida aí quem você conhece para estar aqui com a gente também. E vamos agora falar de um assunto que vocês sempre me pedem mais conhecimento, né? Sempre surge a dúvida da precificação. Porque assim, às vezes a gente começa, como a Gi comentou, a gente começa como passatempo, como hobby, mas aí vem uma pessoa e fala, eu quero, não é? Como essa blusa aqui, ó. Essa blusa eu que fiz, gente. E aí, gostaram? Ó, não sei se dá para ver muito bem no vídeo, mas e aí, se uma pessoa chega e me pede uma encomenda, não vem aquela dúvida, quanto é que eu vou cobrar? Então, hoje a gente vai falar aqui algumas dicas, né? Na verdade, os passos principais para você precificar o seu artesanato. E o primeiro deles é justamente somar os custos de materiais. E aí faz todo o apontamento mesmo. Então, para eu fazer essa blusa, eu não gastei 2 novelos inteiros, eu gastei 1 novelo e meio. Então, quanto isso me custou? E assim por diante. Segundo passo, aponte as horas gastas no processo produtivo. E aí não é assim, eu comecei na segunda-feira e demorei 10 dias para fazer essa blusa. Não. A gente sabe que nós não temos só isso para fazer muitas vezes, não é? Nós temos outras atividades. Então, como é feito o apontamento? Você vai anotar a hora que você começou, anotar o horário que parou. Então, você foi lá fazer seu almoço, anota lá quanto tempo você ficou na produção e depois retorna e anota novamente. Assim você vai ter ali um número de horas gastas muito mais fiel à realidade. E o terceiro passo, calcule o valor da sua hora de trabalho. Muita gente acha que para calcular a hora de trabalho é só eu pegar lá, eu quero, através do meu artesanato, faturar R$2.000, por exemplo, por mês. E aí eu vou me dedicar 10 horas semanais e fazer aquela conta simples de divisão. Mas não é bem assim, né? Para você ter a sua hora, além de ter esse valor, você vai precisar também calcular as despesas e fazer um rateio dessas despesas mensais nas horas que você se dedica para produzir, né, todo o seu artesanato. E por último, o quarto passo é defina a sua margem de lucro. Essa margem de lucro, eu costumo dizer que o lucro ele é do negócio, né?
E quanto colocar, Nanda? Normalmente, no mínimo ali 10 a 30% em cima de todos esses valores. Então, o lucro a gente vai calcular ele em cima dessa somatória, tá? Dessa forma, você consegue ter a sua remuneração, né? Ter a sua retirada, pagar os seus materiais, e o lucro, ele não deve ser misturado com a sua retirada. O lucro, ele é o capital ali de giro do seu negócio. Aquele dinheiro que vai ficar ali guardado para quando você precisar consertar uma máquina, investir num novo equipamento, tá bom? Se surgir mais dúvidas, manda para a gente aqui, ó, no nosso WhatsApp. E assuntos, né, outras dúvidas que vocês tenham aí relacionado ao vender ou até mesmo a precificação, manda para a gente que eu vou ter aí grande alegria em poder ajudar vocês, tá bom? E como sempre, a gente traz aqui a nossa agenda da semana. Aqui na região, em Americana, vai acontecer a Feira Criativa no Shopping Welcome Center, dias 21 e 22 de fevereiro. Lá teremos mais de 30 expositores, exposição de abelhas sem ferrão, um workshop em crochê e scrapbook também. Então, tem mais informações no perfil da Academia do Artesanato e manda para a gente também, tá? O seu evento, o que está acontecendo aí na sua cidade, que a gente divulga aqui também. Lá vai acontecer, e esse aqui é um assunto importantíssimo para qualquer empreendedor, que é as informações relacionadas à nova lei tributária. Então, lá no Welcome Center, no sábado, das 15h30 às 17h30, você vai poder ter ali orientação gratuita com a contadora Elza Casitas. Ela vai estar lá, disponível para tirar todas as suas dúvidas. E é importante, né, gente? É importante a gente se informar, para que a gente fique aí, né, legalizado, tendo ali todos os nossos compromissos atingidos, para que a gente depois não sofra aí com a Receita Federal, tá bom? Então, esses são aqui a nossa agenda da semana, e a gente já está chegando ao fim desse nosso programa, e eu trouxe aqui, para a gente encerrar, o seguinte pensamento que eu quero deixar aqui para você hoje. Não espere estar pronta. Comece e evolua no caminho. Senão a gente nunca começa. E senão a gente nunca se sente pronta. Então, pega aí esse sonho, esse projeto que está no seu coração e parta para a ação. Esse é um ano para que a gente exerça, né, o nosso poder de ação, a nossa coragem. Dá o primeiro passo e você vai ver que os próximos virão. Quero te convidar, então, para seguir a Web TVO no Instagram, no YouTube. Siga aí todos os nossos canais, compartilhe com as suas amigas, outras artesãs que você conhece. Deixa aqui um comentário para a gente também. E vamos sempre trocando, porque para nós é uma grande alegria receber, inclusive, não só a sua história, mas pode mandar também uma foto do seu trabalho que a gente vai divulgar aqui no nosso programa, tá bom? E lembre-se, comece agora. E aí você evolui no caminho. Um grande beijo, uma alegria estar aqui com você. Vamos juntas aí transformar vidas através da nossa arte. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.